Você se considera alguém atraente? Você sabe por que homens que são considerados bonitos, por que eles são bonitos? Existe uma explicação. Muitas pessoas dizem que a beleza é algo subjetivo, está nos olhos de quem vê. Mas infelizmente, boa parte da beleza não é subjetiva. Ela pode ser racionalizada e eu vou explicar para vocês nesse vídeo o que faz um homem ser bonito. E no final do vídeo eu vou te dar uma ajuda para como se tornar um homem mais bonito. Bem, existem 5 coisas que faz um homem ser bonito e elas estão em ordem. Começando em primeiro lugar, rosto, em segundo lugar, altura, em terceiro lugar, cabelo, em quarto lugar, frame, em quinto lugar, shape. Sim, shape está em último lugar. Isso aqui já vai muito contra a manada, contra toda essa cultura de fisiculturismo que ficou muito famosa nos últimos anos no Brasil, que diz que se você é shapeado, automaticamente você é bonito. Infelizmente não. Eu já fiz até um vídeo aqui, acho que 1 ou 2 anos atrás, sobre um cara bonito, alto e magro versus um cara shapeado e mais baixo. E é quase um consenso que o homem alto e bonito, porém magrelo, ganha de um homem shapeado. Porque o shape vem em quinto lugar na lista de prioridades para um homem ser bonito. Quando você olha um homem como Henry Cavill e você acha ele bonito, não é primariamente pelo shape, até porque ele só foi ter shape depois de seus 30 anos. Ele já era bonito com 18 e ele era magrelo. Por que ele era bonito com 18 sem shape? Porque ele tinha um ótimo rosto, boa altura, 1,83, um ótimo cabelo e um bom frame. Mas eu vou explicar um por um, detalhadamente a partir de agora. Começando pelo rosto. Rosto é a característica mais importante que um ser humano pode ter. Basicamente, o que dita se uma pessoa é bonita ou feia é praticamente o rosto dela. Não é inteiramente, porque, como eu falei, existem outros fatores como cabelo e altura, mas o rosto é praticamente o principal. Geralmente, quando você fala que uma pessoa é bonita, você está se referindo quase que 100% ao rosto dela e não ao resto. Mas o resto também conta. Todas as nossas características faciais, como olho, nariz, mandíbula, todas elas contam para aumentar sua beleza. Entretanto, e você pode evoluí-las, mas isso eu vou falar no final do vídeo. Infelizmente ou felizmente, o rosto ele é algo que, parado, ele consegue transmitir muitas coisas. Por exemplo, existem pessoas que o rosto delas parado parece que elas já estão sorrindo, como por exemplo o Henry Cavill. Ele é aquele cara que você olha para ele parado e parece que ele está sorrindo. Ou quando você olha a Betina, por exemplo. Então o rosto ele é muito poderoso porque o rosto ele consegue passar sentimentos. Basicamente é o artifício do ser humano que mais causa uma primeira impressão superficial. Entretanto, existe o segundo elemento que mais torna os homens atraentes para as mulheres e respeitado pelos homens, que é a altura. A altura ou estatura, ela basicamente é o seu tamanho, só que conforme você cresce de tamanho, todo o seu esqueleto cresce junto, então você tende a ser mais forte naturalmente só por ser mais alto. O mais alto tende a ser mais forte. E a altura é muito importante porque basicamente ela é um multiplicador de beleza. Se você tiver um rosto e um cabelo bom, a sua altura ela vai multiplicar isso tanto para mais quanto para menos. Por exemplo, a altura média do homem brasileiro é 1,70. Se você tem um rosto bom e um cabelo bom em 1,70, é como se você fosse um cara mediano. Eu vou fazer uma lista só explicando a relação de altura e beleza para vocês entenderem, mas isso vai ter que ficar para um vídeo específico. Mas o ponto aqui é, se você tem um rosto mediano e você é excessivamente alto, tipo 1,85, 1,90, você não vai ser classificado como mediano e sim como um cara 7, talvez 8, se a garota tiver fetiche por altura, por exemplo, porque isso existe. Então, a altura ela é um multiplicador tanto para mais quanto para menos. Se você tem uma lata muito boa e um cabelo bom, porém é baixo, você pode ser visto como menos belo do que você deveria, entende? Você tem o rosto nota 8, mas por ser extremamente baixo, as pessoas vão te dar nota 6 ou 7. O terceiro fator, eu não vou me alongar muito, mas basicamente seria cabelo. O cabelo, eu realmente acredito que ele é mais subjetivo, no Brasil principalmente, por conta da miscigenação aqui, eu realmente acho que é muito subjetivo. Por exemplo, existem lugares aqui no Brasil onde o degradê, um cabelo de degradê é considerado mais bonito do que um cabelo liso longo, sem corte, tipo o meu. Então,
vai depender muito do seu estado, cidade, se você mora em periferia ou condomínio, tudo isso varia para o seu cabelo ser considerado belo ou não, mas de toda forma ele fica na terceira posição dos elementos que fazem o homem ficar mais belo. É muito difícil você ser um cara extremamente belo sendo careca. Eu sei que existem homens extremamente bonitos, atraentes, carecas, só que são minoria, 1%. A maioria, se você pegar os homens mais atraentes, imponentes do mundo, todos, 99% deles tinham cabelo. Então, busque trabalhar no seu cabelo, tente ao máximo não ficar careca. Se ficar, junte dinheiro para fazer transplante, porque cabelo realmente dá um grau e você pode usar cabelo para esconder seus pontos fracos. O quarto elemento muito interessante é o frame. Apesar de que a maioria dos homens tem um frame parecido, mas não todos, o que é o frame? O frame basicamente é a sua silhueta. O frame feminino, só para título de comparação, seria a silhueta. Sabe quando você fala, aquela mulher tem um corpo de violão? Você está falando do frame dela, a silhueta dela, que parece um violão. E da mesma forma que nós homens tendemos a admirar mulheres que têm uma silhueta de violão, as mulheres tendem a admirar homens que têm uma silhueta como se fosse uma pirâmide ao contrário. Isso eu acho até engraçado, que as mulheres falam que o shape perfeito para a mulher seria o do Mewtwo, o shape perfeito para o homem seria o do Crash Bandicoot, né? Que são pernas médias e tronco gigante. E essa é o ápice da estética masculino, que basicamente é você ter uma perna boa, não extremamente fina. Cintura pequena é bom, independente do seu gênero ou sexo. E ombros largos, né? Que é você ter uma boa largura de um ombro para o outro. Isso seria o frame, sabe? Aquela silhueta assim, tipo, você começa e aumenta assim. Isso é algo que aumenta a sua beleza. É o quarto elemento, que também é muito importante, que aumenta a sua beleza com o homem. Te dá até certa imponência se você tiver costas e ombros muito largos. Então trate de treinar costas e ombros, porque isso vai ajudar na sua atratividade. E por último, por incrível que pareça, esse eu até pretendo fazer um específico só para esse tema, que é o shape. O shape, por incrível que pareça, ele fica em quinto lugar de elementos importantes para a atração masculina. Só que no Brasil o shape virou algo que é 880. O que eu quero dizer com isso? Por mais que ele fique na quinta posição do que seria importante para um homem ser atraente, com a vinda de Renato Cariani, Paulo Musi, Growth, Léo Stronda, a cultura de fisiculturismo está ficando muito grande no Brasil. E dentro de uma cultura, o padrão de beleza muda. O ponto é, as mulheres que fazem muita academia e consomem muito conteúdo de marombas, elas tendem a achar homens com shape mais atraentes do que homens magros. Só que o que eu estou ensinando aqui para vocês sobre beleza masculina vale para a maioria da população e não para a minoria. Porque a população que vive, treina e faz dieta, vive de academia, treina e faz dieta, é minoria da população. A maioria da população são pessoas normais que mal treinam, muitas bebem e por aí vai. Muitas vão em balada e não querem nem saber de academia, dieta e treino. Então o ponto é, o shape, se você tiver um shape elevado, ele vai te dar um bônus para as mulheres que gostam de academia, que treinam e fazem parte desse nicho. Mas fora desse nicho, vale muito mais a pena você ser um alto, magro, estético, do que um mediano, shapeado e feio. Consegue entender a linha aqui? Então essa é a sequência: rosto, altura, cabelo, silhueta e shape. O interessante é que você pode evoluir todos esses 5 e eu ensino você a evoluir esses 5, assim como eu evoluí e ainda estou evoluindo. Eu ainda não estou no meu prime. Se vocês começarem a se inscrever no meu canal e verem os vídeos, vocês vão ver que eu vou evoluir com o passar das semanas e meses, porque eu ainda estou em processo de evolução, mas eu já evolui muito em comparação ao que eu era. E tudo que funcionou para mim, eu escrevi, criei um livro com tudo que funcionou para mim, e eu estou disponibilizando esse e-book para vocês na descrição. Dê uma olhada no primeiro link aí na descrição, que vocês vão ir no site do meu e-book, vão saber todas as informações e eu vou ajudar você a sua melhor versão, mais atraente, mais imponente e que passa mais credibilidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo,
me segue porque eu vou fazer vídeos toda semana sobre como ficar mais belo.